No vídeo de hoje nós vamos iniciar a resolução da prova de 2021, que foi a última prova do Instituto Rio Branco, aplicada ano passado. Agora nós vamos iniciar pela disciplina de História do Brasil, lembrando que eu resolvo apenas História do Brasil e História Mundial da prova do Instituto Rio Branco, eu não resolvo das outras disciplinas. E hoje nós vamos resolver as questões de História do Brasil, as questões 44, 45 e 46. Lembrando que eu resolvo apenas 3 questões por vídeo, por conta da complexidade das questões. Certo? Vamos ler a questão 54, ou melhor dizendo, a questão 44. A questão 44, ela traz um extrato de texto do historiador brasileiro Francisco Doratiotto, e vai trazer a seguinte questão. Quanto mais precária se tornava a posição militar paraguaia, mais intenso se tornou o culto à personalidade de Solano Lopes, e, de outro lado, aumentou a repressão para prevenir o surgimento de um movimento de oposição. Solano Lopes sempre procurou identificar sua pessoa com o Estado, e sua figura era apresentada com aspectos sobre-humanos. Em um país onde o que se escrevia nos jornais era apenas o que o seu chefe de Estado desejava, o Cabichuí, em 1867, comparou o líder paraguaio a Moisés, pois, assim como este tivera por missão libertar o povo hebreu do jugo egípcio, o marechal era o caudilho destinado por Deus a libertar o povo paraguaio da prepotência de seus inimigos. No ano seguinte, o mesmo jornal afirmou que Solano Lopes era a maior e a mais portenhosa centelha de divindade representada no homem, e que sua notável personalidade era o maior astro já visto a emitir luz sobre a Terra. Esse é um texto do Francisco Doratiotto, do seu célebre livro A Maldita Guerra, uma história da Guerra do Paraguai. Lido o extrato de texto, nós vamos analisar as questões, e a questão vai dizer o seguinte: a respeito da Guerra do Paraguai, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos analisar o item 1 e ver se ele está correto ou se ele está errado. Vai dizer o seguinte: o agravamento das tensões na região platina e a iminência da guerra levaram o gabinete liberal a enviar José Maria Paranhos em missão ao Prata. Paranhos obteve a garantia do presidente argentino Bartolomé Mitre quanto à aplicação do Tratado de 1857, por meio do qual os dois países se comprometeram a agir em conjunto se o governo paraguaio atacasse um deles. Essa alternativa está errada, tome muito cuidado, porque, de fato, houve a missão Paranhos ao Prata, certo? Ela ocorreu entre 1864 e 1865, ela basicamente termina a missão Paranhos em março de 1865, já com a guerra em curso, certo? Em que o Paranhos retorna ao Rio de Janeiro após cumprir o seu objetivo. Entretanto, por que a questão está errada? O objetivo do Paranhos não era esse aqui, de obter a garantia, não era de obter a garantia do presidente Mitre da Argentina da aplicação do Tratado de 1857. A missão Paranhos, ela era destinada para intervir nas questões uruguaias, porque o objetivo era da missão Paranhos derrotar o governo Blanco, que era pró-Paraguai, e instalar o governo Colorado no Uruguai para levar o Uruguai para a órbita da Tríplice Aliança. Certo? Então, foi fundamental para trazer o Uruguai para a órbita da Tríplice Aliança a derrota dos blancos frente ao Colorado. E os colorados eram aliados do Brasil. Certo? Enquanto os blancos tinham, historicamente, desde a época ali da Guerra da Cisplatina, em 1830, entre 1825 e 1830, 1828, na verdade, entre 1825 e 1828, enquanto você tinha os blancos muito mais pró-Argentina, muito mais pró a questão da América Espanhola, você tinha os colorados muito mais pró-Brasil, certo? Depois, o Uruguai, essa é uma outra história, o Uruguai passou a se tornar uma república independente para conter as hostilidades entre o Brasil de Dom Pedro I
e a Argentina, ou a Buenos Aires, do ditador Rosas. Então, o que aconteceu aí nesse momento histórico? O Uruguai estava pendendo um apoio ao Paraguai em decorrência do seu governo Blanco. O Brasil envia a missão Paranhos lá, e a missão Paranhos consegue o seu objetivo, que é derrotar o governo Blanco, instalar o governo Colorado, para levar o Uruguai à órbita do Império, certo? Para levar o Uruguai à órbita da Tríplice Aliança, certo? Portanto, a questão 1, na questão 45, a questão 1, ela está errada. Vamos à questão 2. A questão 2 vai dizer o seguinte: o revés sofrido na Batalha de Curupaiti, que cobrou a vida de numeroso contingente de soldados brasileiros e argentinos, abalou a relação dos aliados, fazendo com que a opinião pública questionasse a pertinência da continuidade do país na guerra. Essa alternativa ela está correta, certo? Por mais que a guerra tenha se desenrolado por 6 anos aproximadamente, tanto um lado quanto o outro imaginava que a guerra fosse durar meses e ela acabou se arrastando por anos, 6 anos, na verdade, entre 1864 e 1870, certo? A Tríplice Aliança, ela envolvia interesses muito distintos, certo? E dois rivais do passado, que era o Brasil e a Argentina. Lembrando que na Guerra da Cisplatina, o Brasil já tinha rivalizado com a Argentina de Rosas. Com o desaparecimento de Rosas e a instalação do governo de Bartolomeu Mitre, que era muito mais favorável ao Brasil, a boas relações com o Brasil, certo? O relacionamento bilateral entre Brasil e Argentina melhorou. Entretanto, ficou-se em uma certa opinião pública na Argentina um sentimento anti-brasileiro. Ele existe até hoje. Então, o que aconteceu? Na Batalha do Curupaiti, em que cobrou vidas de numerosos contingentes de soldados brasileiros e argentinos, deu uma abalada na relação entre ambos, certo? Então, a opinião pública argentina, ou a fração da opinião pública argentina, que era contrária a essa aliança, ou que não confiava no Brasil, passou a questionar a pertinência da continuidade do país na Tríplice Aliança. Foi suficiente para retirar a Argentina do decorrer da guerra? Não foi. Para dissolver a Tríplice Aliança? Não foi suficiente, certo? Mas incomodou e abalou um pouco a relação entre os dois países, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. Deixa eu só baixar um pouquinho mais. Terminando o conflito, o perdão da dívida paraguaia e a rápida devolução dos troféus de guerra obtidos pelo Brasil nos campos de batalha foram fatores importantes para distensionar a relação bilateral e ajudar a legitimar o governo de Gudiari, que enfrentava forte resistência interna. Essa alternativa ela está errada, está totalmente errada. Realmente, terminado o conflito, certo? Não houve o perdão da dívida paraguaia e muito menos a devolução de troféus de guerras obtidos pelo Brasil nos campos de batalha. Esses troféus de guerra foram criminosamente devolvidos no governo do Lula, já no século XXI, em nome de uma pretensa amizade ideológica entre o governo Lula e o governo do Fernando Lugo no Paraguai. Mais precisamente no ano de 2019. Eu estou me referindo à devolução que o Brasil fez do canhão El Cristiano. Mas nesse momento histórico em que você pode dizer que o Brasil tinha mais juízo nesse sentido, certo? Não houve devolução dos troféus de guerra. Entende-se que numa guerra não se tem a tradição de devolução de troféus de guerra. Quem quebrou isso daí, quem inventou essa tradição foi o Lula, por conta de sua afinidade com o ex-bispo Fernando Lugo, que governou o Paraguai, certo? Que foi derrubado em 2012 pelo Congresso Paraguaio. Mas nesse momento histórico não houve a devolução dos troféus de guerra. Então, aonde que está o erro na questão? O perdão da dívida e a devolução dos troféus de guerras obtido pelo Brasil nos campos de batalha. Então, só essa parte ela está invalidando a questão. Portanto, na questão 44, a alternativa E ela está errada. Vamos agora à questão Vamos agora à alternativa 4. Melhor dizendo, repetindo, na questão 44, a alternativa 3 está errada.
Agora vamos à alternativa 4, o item 4, melhor dizendo. Conhecido como lopismo, o movimento de revisionismo, que teve por objetivo valorizar a imagem de Solano Lopes, foi inaugurado pelo intelectual Juan Oleari e encontrou acolhida entre ideólogos positivistas brasileiros, que encontravam na narrativa uma oportunidade de responsabilizar o império pelo conflito. Essa alternativa ela está correta, e como que se explica a resolução dessa alternativa e a compreensão dessa alternativa como correta? Muito mais por conta de acontecimentos internos do Brasil do que propriamente por conta de acontecimentos internos no Paraguai. De fato, o lopismo, que é esse movimento de revisionismo em que você cria um mito de fundação para o país, vou fazer um paralelo com Simão Bolívar. Ocorreu isso na Venezuela, Colômbia, mas mais precisamente na Venezuela, em que, num momento difícil de junção do país, de formação do país, cria-se um mito de fundação para esse país, um culto, melhor dizendo, um movimento revisionista, no caso do Paraguai. Você se cria, no caso da Venezuela, um personagem que possa conferir unidade nacional. Então isso ocorreu no Paraguai, certo? Com o movimento de lupista. E aí você tem ideólogos positivistas brasileiros, não na sua plenitude, não na sua totalidade, mas em uma fração que compraram esse lupismo, certo? Ou elementos desse lupismo com o objetivo de acusar o império. Lembrando que os ideólogos positivistas, que a República Brasileira, proclamada em 15 de novembro de 1889, sob os ideais, os auspícios dos ideais positivistas, tinha que criar uma narrativa que combatesse o regime anterior, que era o regime monárquico. E a monarquia havia ficado marcada pela guerra contra o Paraguai, pelos horrores da guerra contra o Paraguai. Então, ideólogos positivistas compraram elementos do lopismo, certo, para atacar o império, atacando o império, responsabilizando o império pelo conflito. Certo? Então, tudo isso é uma jogada política, é uma jogada de entendimento político que o candidato deve fazer à luz da história. Certo? Portanto, na questão 44, o item 4 ele está correto, e recapitulando na questão 44, o item 1 está errado, o item 2 está correto, o item 3 está errado e o item 4 está correto. Certo? Vamos agora resolver a questão 45. Na questão 45, vai trazer o seguinte extrato de texto. A guerra civil deixou 10 mil vítimas, das quais mais de 1.000 morreram degoladas. A prática da degola dos prisioneiros foi utilizada por ambos os lados e era justificada pela incapacidade das forças em combate de fazer prisioneiros, mantê-los encarcerados e alimentá-los, pois as tropas lutavam em situação de grande penúria. Também teria por objetivo poupar munição. Muitos federalistas, calcula-se em torno de 2.500, emigraram para Montevidéu, enquanto outros foram para Buenos Aires. Esse é um extrato de texto da questão do texto Revolução Federalista, da Alzira Alves Abreu. Certo? Revolução Federalista, um movimento que ocorreu no Brasil durante a República, os primórdios da República, no governo de Floriano Peixoto. Vamos lá. No que se refere aos levantes ocorridos no governo de Floriano Peixoto, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. Lembrando que o governo de Floriano Peixoto deu-se entre 1891 e 1894. Foi um período extremamente conturbado da história do Brasil. Floriano Peixoto ele era o vice do Marechal Deodoro, certo? O Marechal Deodoro acaba renunciando por conta da revolta da Armada, certo? Então aí o Floriano Peixoto assume o poder e conclui aquele período constitucional. Dito isso, vamos ao item 1. O item 1 vai dizer o seguinte: a interpretação radical do positivismo feita por Júlio de Castilhos foi um dos elementos que o aproximou dos chamados jacobinos do Rio de Janeiro, que tinham em Floriano um de seus maiores expoentes. Essa alternativa ela está correta. O castilismo, ou castilismo gaúcho, ele é um positivismo, uma versão gaúcha do positivismo, em que defendia governo central, que defendia centralização de poder
executivo forte e mecanismos de participação popular, como referendos e plebiscitos. Mas, principalmente, o que caracterizava o castilismo era a defesa do executivo forte e da centralização de poder. Quando você pode observar que um dos regimes em que adotaram o castilismo na maior proximidade teórica foi o regime do Vargas. Vargas era um herdeiro do castilismo, certo? Mas essa é uma outra discussão. Mas quando a questão fala que a interpretação radical do positivismo, certo, feita por Júlio de Castilhos, foi um elemento que aproximou os chamados jacobinos do Rio de Janeiro, né, e que tinha em Floriano seus maiores expoentes, essa alternativa ela está correta, certo? Os chamados jacobinos do Rio de Janeiro, eles tinham uma preferência ou uma certa preferência política pelo Floriano Peixoto, certo? Isso precipitou também a queda do Marechal Deodoro, foi um dos fatores que precipitaram a queda do Marechal Deodoro, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa 1 está correta. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, ó, conquanto tinha servido para fins propagandísticos, a intervenção da Marinha Norte-Americana em favor de Floriano Peixoto teve escasso efeito para desarticular a revolta da Armada, pois ocorreu no momento em que as potências europeias já haviam garantido o cessamento das hostilidades da capital federal, declarando o Rio de Janeiro cidade aberta. Essa alternativa ela está errada, porque quando ela fala que a intervenção da Marinha, só um pouquinho aqui, isso, que a intervenção da Marinha norte-americana em favor de Floriano Peixoto teve escasso efeito para desarticular a revolta da Armada, essa questão está errada, certo? Porque foi justamente o contrário, certo? A intervenção norte-americana em favor de Floriano teve um efeito primordial para desarticular a revolta da Armada, certo? Então, a intervenção da Marinha norte-americana ajudou Floriano Peixoto nesse processo. Então, quando ele fala que a intervenção da Marinha norte-americana teve escasso efeito, está errado. Se ela dissesse que teve efeito determinante para desarticular a revolta da Armada, essa alternativa estaria correta, mas não, ela está errada, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, ó, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada possuíam causas e objetivos similares, motivo porque foi possível uma aliança para enfrentar as tropas legalistas de Floriano Peixoto. Essa alternativa ela está errada por quê? Porque Revolução Federalista e Revolta da Armada são, eles eram praticamente a mesma coisa. Ou seja, é um movimento que ele foi dado tanto de Revolução Federalista quanto de Revolta da Armada. E a alternativa, ela está colocando o evento como dois eventos distintos. A Revolução Federalista uma coisa e a Revolta da Armada outra coisa, dizendo que eles possuíam causas e objetivos similares, sendo que a Revolução Federalista e a Revolta da Armada é o mesmo acontecimento histórico-político, certo? E o motivo foi possível uma aliança para enfrentar as tropas legalistas de Floriano Peixoto, de certa forma, sim, mas aí ele está falando da questão de outra revolta, certo? Então, a Revolução Federalista, melhor dizendo, e a Revolta da Armada é considerado historicamente o mesmo acontecimento, então não pode dizer que possuem causas e objetivos similares, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa 3 está errado. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte, apesar da conivência de autoridades regionais platinas e o apoio de movimentos populares, como a União Cívica Radical, aos insurgentes federalistas, as tropelias decorrentes da movimentação de revolucionários na região de fronteira não chegaram a comprometer a relação entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. A alternativa está correta no tocante a levantes ocorridos no governo Floriano Peixoto, sobretudo na Revolta da Armada ou Revolução Federalista, certo? Houve uma certa conivência de autoridades regionais platinas,
certo? E do apoio de vários movimentos populares, como a União Cívica Radical, que naquela época não era um partido político de fato, certo? Eles apoiaram os insurgentes federalistas. Entretanto, esse apoio não foi suficiente para envenenar a relação entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. A relação entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, historicamente, né, nesse momento, mas antes desse momento, sempre foi, de certa forma, um assunto delicado, tanto para Buenos Aires quanto para o Rio de Janeiro, certo? Desde o tempo do Império, essa configuração persistiu na República, mas esse pequeno apoio, por mais em que se possa imaginar o contrário, não foi o suficiente para comprometer a relação entre esses dois países. Por quê? Porque o apoio era incipiente. Se caso o apoio tivesse sido determinante para incomodar o governo do Rio de Janeiro, isso teria tido causas mais graves, consequências mais graves. Mas não foi isso que aconteceu nesse momento histórico, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Vamos à questão 46, também conhecida como última questão do nosso vídeo. 6 vai trazer o seguinte enunciado. No que tange às implicações da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, julgue C ou E os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. No contexto dos debates entre intelectuais considerados aliadófilos, que defendiam a entrada do Brasil do lado dos aliados, neutrófilos, que defendiam que o Brasil se mantesse neutro, e germanófilos, que defendiam que o Brasil deveria se aliar ao Império Alemão, o ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, não tardou em se alinhar à primeira corrente, ou seja, os aliadófilos, com receio de que o fato de descender de alemães pudesse colocar em suspensão o comprometimento brasileiro com a causa aliada. Essa alternativa está errada. Por quê? A questão de qual posição no governo do Venceslau Braz, na questão de qual posição o Brasil adotaria durante a Primeira Guerra Mundial, dividiu bastante o governo brasileiro naquele momento histórico. E você tinha essas três correntes. Entretanto, o Lauro Miller, que era um engenheiro político e que foi alçado à categoria de ministro das Relações Exteriores em substituição ao conceituado Barão do Rio Branco, lembrando que em 1912 o Barão do Rio Branco morre, deixa o cargo vago, o Lauro Miller assume. Entretanto, o Lauro Miller ele deixa o governo em 1917, porque o Lauro Miller defendia que o Brasil adotasse uma postura neutra em relação à Primeira Guerra Mundial. E os aliados, certo, o grupo chamado de aliadófilos, acabou ganhando e o Brasil acabou optando por entrar na guerra ao lado dos aliados, sobretudo após a entrada dos Estados Unidos, certo? Inclusive não foi uma participação igual da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil enviou tropas à Força Expedicionária Brasileira, mas foi uma participação em que o Brasil enviou membros de sua Força Aérea. Não existia aeronáutica naquele momento histórico, mas levou alguns aviadores lá. O Brasil participou, sim, da Primeira Guerra Mundial, não tanto quanto da Segunda, mas participou da Primeira Guerra Mundial. E isso desagradou, então, o ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, certo? E ele deixou o cargo, ele se demitiu, certo? Portanto, essa alternativa, ela está errada. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse contencioso, leia o livro do Rubens e Cúpero, Diplomacia na Construção do Brasil. Ele explica muito bem os meandros dessa tomada de posição brasileira e as divisões que tinham no gabinete naquele momento, durante a presidência de Venceslau Braz. Mas o que interessa para nós é que na questão 46, a alternativa 1 está errada. Vamos à alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: o único país sul-americano a participar da Primeira Guerra e alinhado ao lado vencedor, o Brasil pôde tomar parte nas conferências de paz e na organização da Sociedade das Nações, integrando seu conselho como membro eleito. Essa alternativa está correta, certo? O Brasil, o que incentivou o Brasil também a tomar posição em favor dos aliados era que
poderia, em ganhando a guerra, ter um maior protagonismo, um pouco maior de protagonismo no cenário internacional. Lembrando que o Brasil, no cenário internacional, tinha uma posição extremamente restrita nesse momento histórico. E aí o Brasil, ao participar da Primeira Guerra Mundial ao lado do vencedor, pôde tomar parte das conferências de paz e na organização da Sociedade das Nações, lembrando que o presidente Epitácio Pessoa estava negociando essas questões quando ele recebeu um telegrama o convocando a regressar ao Brasil, porque ele havia sido eleito presidente da República. Lembrando que o sucessor do Venceslau Braz, que foi o Rodrigues Alves, que havia sido presidente entre 1902 e 1906, ele volta, mas ao ser reeleito ele acaba tendo gripe espanhola e morre. E o seu vice, Delfim Moreira, acabou apresentando sérios sinais de demência. Então foram feitas outras eleições, outra eleição foi feita e o Epitácio Pessoa, que estava na Suíça, negociando a participação brasileira na Sociedade das Nações, é convidado por meio de telegrama a regressar ao Brasil e tomar posse como presidente da República, nuances que tinha na República Velha, certo? Portanto, o Brasil, sim, pôde tomar parte nas conferências de paz na Organização das Nações Unidas, integrando seu conselho como membro eleito. Posteriormente, o Brasil requisita uma vaga permanente no Conselho de Segurança, acaba sendo derrotado, a Alemanha acaba sendo incluída e o Brasil acaba deixando a Liga das Nações, mas isso é uma outra história. Portanto, na questão 46, a alternativa 2 está correta. Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: ao final do conflito, os valores correspondentes aos depósitos de café feitos pelo Estado de São Paulo em bancos alemães como garantia de empréstimos contraídos na Europa foram arrolados no rateio total das reparações de guerra alemãs aos países aliados, causando prejuízo ao Brasil, que receberia apenas uma parcela daqueles valores em vista de sua modesta colaboração no conflito. Essa alternativa, ela está errada. E tomem cuidado com ela, porque o que aconteceu ali? O Tratado de Versalhes penalizou a Alemanha. Isso é um ponto, certo? Muito importante para se entender o contexto. A Alemanha foi penalizada por meio do Tratado de Versalhes a indenizar os países vencedores do conflito. Então, o Brasil, como estava do lado vencedor, amargou o prejuízo com seu café. O que ficou acordado ali? Ficou acordado que a Alemanha reembolsasse o Brasil com um valor equivalente a 2 milhões de sacas de café. Por quê? Porque essas sacas de cafés, durante o conflito, ficaram presas em portos europeus e elas apodreceram, causando prejuízo ao Brasil. Então, a Alemanha foi intimada ou condenada a reembolsar o Brasil pelo café perdido. Então, esse negócio de dizer que foram arrolados no rateio das representações das guerras alemãs e que isso causou prejuízo ao Brasil, está invalidando a questão, está tornando a questão errada, certo? Portanto, na questão 46, a alternativa 3, ela está errada. O Brasil foi reembolsado, ou a Alemanha foi condenada a reembolsar o Brasil em 2 milhões de sacas de café. Isso está no livro do José Honório Rodrigues, História Diplomática do Brasil. Vamos à alternativa 4, agora também conhecida como última alternativa. E ela vai dizer o seguinte: se pelo lado das contas públicas o conflito teve efeito negativo na economia brasileira, levando ao aumento de impostos e às emissões de títulos, pelo lado da produção teve efeitos setoriais positivos por meio da substituição de importações e do estímulo à demanda interna de matérias-primas antes voltadas à exportação. Essa alternativa ela está correta. Óbvio que o candidato não deve levá-la ao pé da letra, porque o processo de industrialização do Brasil ele começa a se intensificar na década de 1930 e o Brasil só vai se tornar um país industrializado apenas na década de 1960. Entretanto, a Primeira Guerra Mundial, certo, causou prejuízo às contas públicas brasileiras, o que ocasionou um efeito econômico negativo de imediato,
certo? Por outro lado, por lado da questão da produção, isso fortaleceu o setor industrial brasileiro. Por quê? Com a Europa em guerra, certo? Que era da onde o Brasil importava os produtos industrializados. E os Estados Unidos envolvidos na guerra, também de onde o Brasil importava os produtos industrializados, certo? Com a Europa e os Estados Unidos focado na guerra e focado as suas indústrias para produzir armamentos, o que o Brasil teve que fazer com vários produtos que ele importava? Ele teve que substituir e passar a importar aqui. Isso daí fortaleceu, de certa forma, a economia interna e a indústria brasileira. Não da maneira significativa como ocorreu na década de 1930 com o impacto da crise de 1929. Lembrando que o impacto econômico no mundo da Primeira Guerra Mundial foi menor do que o da crise de 1929, certo? Mas isso é uma outra análise. Portanto, essa questão ela está correta, porque sim, por mais que as contas públicas brasileiras tenham sido debilitadas por conta da Primeira Guerra Mundial, certo? O lado da produção teve efeitos positivos porque iniciou-se um processo de substituição de importações e do estímulo à demanda interna de matérias-primas antes voltadas para a exportação. Portanto, na questão 46, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está correta, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscrevam no nosso canal e seguimos aqui com os nossos estudos.